Hoje nós iremos conversar sobre Área 51, este local que fica lá no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, que traz inúmeros mistérios, histórias de discos voadores, experimentos alienígenas e supostos segredos que estão por detrás deste local tão bem guardado pela Força Aérea Norte-Americana. Então, apertem os cintos, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Para começarmos a narrativa dos fatos, vamos voltar para a época da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética estavam no auge da concorrência por armamentos. Os americanos estavam prestes a desenvolver um avião que voava muito acima dos radares. O objetivo era usar essa arma de guerra para espionar os soviéticos. O nome dessa aeronave era U-2, ou também, como podemos chamar aqui no Brasil, de U-2. Essa maravilha era capaz de voar a 21 mil metros, quase alcançando o espaço. Mas onde entra a tal Área 51 nisso tudo? Os Estados Unidos precisavam de um lugar secreto e, acima de tudo, muito seguro para desenvolver o projeto. Então, escolheram um local no meio do deserto de Nevada, simplesmente por causa do Lago Grun, que, por ser seco e ter uma superfície lisa, proporcionava um terreno perfeito para aterrissagem de aeronaves, além do fácil acesso de outros veículos sobre rodas. Tudo isso começou em 1955, quando o local ganhou o primeiro nome de Paradise Ranch, ou traduzindo em português, Rancho Paraíso. Alguns dizem que esse nome foi dado a fim de disfarçar os experimentos secretos que viriam a ser feitos no local. Rapidamente comentando, 5 anos mais tarde, o primeiro projeto do U-2 foi sobrevoar a União Soviética e foi facilmente interceptado pelos soviéticos, o que fez com que os americanos passassem a desenvolver outras aeronaves na própria Área 51. Porém, já nessa época, os russos tinham satélites e espiões que sobrevoavam os Estados Unidos, a fim de detectarem essas engenhocas dos americanos. Anos mais tarde, engenheiros que trabalhavam na Área 51 contaram em um programa de televisão que, no horário que os satélites soviéticos passavam, eles recolhiam todos os protótipos para os hangares, os substituindo por desenhos no solo com gravuras de aviões de mentira, com estruturas ainda mais estranhas, para que os soviéticos os fotografassem e passassem a estudá-los com a impressão de que, através dali, estariam desvendando os grandes segredos da base da Área 51. O local, durante a década de 60, serviu como base para experimentos, incluindo foguetes da NASA e também testes de treinamentos para a missão Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez em 1969. E tudo começou a ficar sinistro envolvendo o local durante a década de 80, onde começaram a aparecer relatos de aparições de luzes estranhas sobrevoando as proximidades do local, além de relatos de pessoas que dizem terem trabalhado com experimentos extraterrestres dentro da própria base. Como muitos já sabem, existem relatos dos mais diversos tipos, de que o local é partilhado com raças alienígenas, de que o governo americano possui mais de 17 andares subterrâneos, escondendo lá experimentos com seres humanos e aliens, de que o governo mantém por lá a prática de engenharia reversa em OVNIs capturados na Terra, e muitas outras coisas que com certeza você já deve ter escutado por aí. Mas foi no final da década de 80 que apareceu na mídia um homem que disse ter trabalhado nas instalações da Área 51 e que na época causou grande polêmica. O seu nome? Bob Lazar, um engenheiro que veio a público e deu detalhes sobre o projeto que disse ter participado entre 1982 e 83, fazendo engenharia reversa em naves alienígenas. Lazar inclusive ganhou um documentário
que foi lançado recentemente na Netflix, agora em abril de 2018, onde ele conta detalhes sobre seu trabalho na Área 51. Quem ainda não assistiu, vale a pena conferir por lá. Mas antes de mais nada, é legal colocarmos que o local só foi reconhecido oficialmente pelo governo americano em 1994 e mantido sob segurança total até os dias de hoje, sendo proibido se aproximar a menos de 40 quilômetros de lá, podendo o infrator ser abatido a tiros, mesmo sendo um simples civil. Bom lembrar também que desde a década de 60, o local é um verdadeiro tubo de ensaio para testes de armas nucleares, bacteriológicas, químicas, hidrogênicas, entre outros tipos de armamentos secretos. Sei que eu vou gerar muita polêmica a partir desse momento no vídeo, mas eu digo para vocês que, na minha sincera opinião, na Área 51 não existe nada, mas absolutamente nada em termos de tecnologia alienígena, conchavos com extraterrestres e outras coisas mais. Mas você deve estar se perguntando, mas espera aí, Luiz, como que você diz isso? Se existem várias inúmeras testemunhas oculares que inclusive moram nas redondezas e viram luzes no céu, outros que disseram até mesmo que têm contatos com ETs, e o pior de tudo, pessoas que atestam que trabalharam na Área 51, como o próprio Bob Lazar, que eu vou citar muito a seguir aqui dentro dessa opinião. Como que você diz uma coisa dessa com tantos relatos? Bom, a Área 51, como vocês acabaram de acompanhar, foi um local criado para que a Força Aérea dos Estados Unidos pudessem trabalhar silenciosamente em um local que, dentro da sua geografia, lhe oferecia condições para tal plano. Ok, acharam o local ideal e começaram a trabalhar imediatamente naquele local a fim de guardar os seus armamentos secretos na época dessa tal Guerra Fria, que, diga-se de passagem, acabou só no nome, porque soviéticos e americanos ainda continuam trabalhando em cima de seus respectivos experimentos, escondendo uma coisinha aqui e uma coisinha ali um do outro. Afinal de contas, tecnologia não só custa muito dinheiro, como também dá um empoderamento incrível às suas respectivas nações. Agora a gente vai entrar exatamente quando começou todo esse buchicho de quando começaram a avistar OVNIs nos céus de Nevada, quando pessoas dizem que foram abduzidas próximas do local. Se vocês notarem, existem, sabe, relatos e relatos que vão gerando lendas em cima de lendas e, de fato, começaram a transformar a Área 51 nesse local que é sinônimo de alienígenas e discos voadores. Vamos voltar um pouquinho lá para aquela história que a gente contou ainda há pouco aí na premissa, onde lá por 1962, 63, os americanos enganavam os satélites soviéticos desenhando as gravuras de aviões no solo, ou seja, o satélite passava lá, fotografava aquilo que era uma espécie de aviões de papelão que eles faziam, que nem eu vi aqui no documentário ainda há pouco outro dia, e iam para lá com aquilo. Olha, nós fotografamos, os americanos estão trabalhando exatamente nisso daqui, enquanto os caras estão trabalhando numa coisa totalmente diferente. Qual é a minha opinião exata em cima disso? O governo americano, ele sim desenvolve coisas secretíssimas ali dentro da Área 51. Talvez seja até plausível essa questão que eles têm inúmeros andares subterrâneos ali no local onde eles fazem experimentos dos mais diversos tipos, inclusive atômicos, nucleares, como faziam nos anos 60, e vamos descartar até que experiências com seres humanos. Mas o que acontece a partir daí? Um segredo, quando ele tem que ser muito bem guardado e, acima de tudo, acobertado, a melhor maneira de você fazer isso é pegar uma mentira e jogar em cima de outra. Ou seja, já que todo mundo está falando que existem ETs e discos voadores aparecendo por aqui,
vamos sustentar essa proposta meio que extraoficialmente. Eu vou explicar daqui a pouquinho melhor para vocês como eventualmente eles podem estar fazendo isso. Ou seja, deixa o pessoal acreditar que aqui os alienígenas estão pousando por aqui, que nós fazemos experimentos com aliens, que eles são aliados, que eles pousam aqui, enquanto a gente está trabalhando com coisas muito mais importantes que isso tudo. Ou seja, de repente eles estão trabalhando em armamentos secretíssimos, tais quais como eram o U-2, né, o U-2 lá em 1962, e vamos deixar inclusive talvez os soviéticos ou até mesmo pessoas de outras partes do mundo irem acreditando ou não, ou pelo menos enquanto estiverem falando que tem ET na área 51, ninguém mais vai dar importância para querer descobrir o que verdadeiramente esses caras podem estar fazendo lá. A questão dos militares que começaram a vir em programas de televisão. O Bob Lazar, se eu não me engano, foi um dos primeiros, lá na década de 80. Discovery fez outros programas, o próprio The History recentemente, com outros tiozinhos aí que são reformados da Força Aérea, que chegaram ali e falaram, olha, de fato, eu fiz engenharia reversa com discos voadores, eu tive contatos com extraterrestres na área 51, eu posso afirmar que isso é de fato verdadeiro. Na minha opinião, esses caras não são militares, eles são unicamente atores contratados pelo próprio governo para continuarem essa lenda, ou seja, jogarem esse balão de ensaio para que as pessoas voltem os olhos para a Área 51 como ela sendo algo de um objeto de experimentos alienígenas e contato com discos voadores. Mas você pode estar se perguntando por que eles fariam isso? Volto a dizer para vocês, para desviar a atenção do público. Agora no final de 2018, em dezembro, nós tivemos o lançamento de um especial do Bob Lazar na Netflix. Está disponível lá, quem quiser dar uma olhada. E lá eu estive analisando várias coisas onde eu pude de fato encaixar essa conclusão dentro da minha opinião que eu estou passando aqui para vocês a partir de então. O Bob Lazar ele veio em 1989 a público e ele disse que ele trabalhou com engenharia reversa de OVNIs lá dentro da Área 51, dando alguns detalhes. E o Bob Lazar, desde que ele veio a público, ele começou a receber algumas visitas do FBI, ou seja, do FBI, que invadem a casa dele, segundo ele, inoportunamente, às horas que ele menos espera, atrás de coisas que eventualmente ele possa ter roubado da Área 51. E agora, na minha opinião, para pura promoção do documentário da Netflix, 3 dias antes do documentário ser lançado, ou uma semana antes, coisinha bem pouca, assim, o FBI voltou a fazer isso daí. Inclusive eles citam numa legenda que após eles terem gravado com o Bob Lazar, o FBI ficou sabendo e foi de novo dar uma geral dentro da casa dele. Olha, para mim isso é puro sensacionalismo, isso é pura combinação com o governo. Bob Lazar, para mim, ele nada mais é do que um ator contratado pelo governo americano para estar espalhando essa mentira, para desviar o foco do que de fato acontece lá dentro da Área 51, que também, diga-se de passagem, eu acho que não é da minha conta nem da sua conta, isso daí é da conta dos americanos, ok? Mas, aonde eu estou querendo exatamente chegar com tudo isso? O Bob Lazar, se você perceber nesse documentário, quando ele é apertado para responder a algumas perguntas do próprio programa, como até mesmo lá o tal experimento, que seria uma espécie de combustível alienígena que ele descobriu, etc e tal, ele dá uma tintubiada, certo? Ele fala, ele mostra uns desenhos de como é um disco voador, nada que eu e você já não tenha visto em inúmeros outros documentários, certo? E ele afirma que, simplesmente por palavras dele, que ele trabalhou em engenharia reversa daquilo lá. Mas ele não dá detalhes, certo? Se ele fosse um cara de fato que ele tivesse trabalhado nisso, ele saberia de muito mais detalhes. Por exemplo, um engenheiro, na minha opinião, para fazer uma engenharia reversa em qualquer tipo de equipamento, ele teria que saber, por exemplo, aonde aquilo caiu, em condições que aquilo caiu,
quem eram os tripulantes, porque ele fala em determinados momentos que os controles da nave eram pequenas, as cadeiras eram pequenas, então ele teria que saber quais seriam a anatomia exata desses seres para ele poder fazer essa engenharia reversa, como eles operavam e, como eu disse ainda há pouco para vocês, quem achou e principalmente que condições foram achadas. E isso ele não fala, ele simplesmente fala: eu cheguei no hangar, estava lá, mandaram eu desmontar e fazer o experimento. Muito vago, certo? E o principal disso tudo dentro dessa minha análise: se todos esses caras que já vieram à tona dizendo que trabalharam na área 51 com OVNIs alienígenas, e se até mesmo Bob Lazar fosse de fato esse cara, eles não estariam vivos, certo? Eles, no mínimo, já teriam sumido do mapa, não digo que mortos, assassinados, sequestrados, etc e tal, mas com certeza teriam já sido subornados, teriam já sido calados pelo próprio governo, assim como acontece com vários outros casos que nós sabemos por aí. Olha, não vai muito longe. O Snowden entregou toda aquela questão do governo americano, da espionagem, e está lá, pianinho, quietinho, exilado na Rússia. Então, por exemplo, o que teria de diferente entre Bob Lazar e Snowden? Eu acho que o Lazar vem a revelar seria ainda mais grave de tudo que o Snowden apresentou até então, e está lá, completamente exilado, como eu disse ainda há pouco, e sendo ultra mega procurado e pretendido pela CIA e todo o governo americano. Então, essa, sinceramente, é minha opinião. Você pode ter uma diferente, não tem problema nenhum, ok? Eu acredito, sim, que existem seres extraterrestres que visitam o nosso planeta, que estão em contato de alguma forma conosco, que podem até ter bases aqui em lugares inabitados até então pelos seres humanos, mas não acredito que isso possa estar acontecendo dentro da área 51. Aqui na Chapada Diamantina, no Brasil, nós temos inúmeros relatos de aparições e pessoas que afirmam, inclusive, que existem bases naquele local. Então, é como eu disse para vocês, de repente existe o desvio de foco. O desvio de foco, ele pode não só estar sendo feito para se encobertar experimentos dos próprios americanos, como todo mundo pode pensar que aquilo está acontecendo ali, quando pode estar acontecendo num outro lugar totalmente, porque todo mundo só fala na tal da área 51. E como eu disse para vocês, não acredito nem um pouco nesses relatos desses caras aí que vêm na Discovery, no The History e outros especiais por aí, agora na Netflix, o próprio Bob Lazar, dizendo que trabalharam com isso. Se de fato esses caras tivessem feito isso, eles não estavam gravando especiais para televisão. Eles já teriam sumido há muito tempo, com certeza, ok? Essa é a minha opinião, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Participe aqui nos comentários. Mesmo se a sua opinião for divergente, diferente da minha, não tem problema nenhum. Afinal de contas, é para isso que a gente tem esse quadro aqui, o Vídeo Mistério, especialmente para a gente estar podendo conversar desses assuntos sobrenaturais e intrigantes que nós gostamos tanto.